Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de Evangelho no Lar. Hoje, nosso episódio número 10 do Evangelho no Lar, a gente vai falar sobre o Cristo Consolador. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai revisando o que a gente viu na semana passada. Bom dia para quem está chegando. Na semana passada, a gente viu que o meu reino não é deste mundo, sobre a vida futura, o despertar dos corações em Deus, a vida futura enquanto destino da alma, a transformação do planeta através da cura emocional e a importância do arrependimento sincero para a redenção, né? O meu reino não é deste mundo, a vida futura. Então, a importância de quando a gente cria a consciência, a gente desenvolve a consciência da vida futura e de que a vida futura é a verdadeira existência, como tudo fica diferente a nossa visão em relação ao que acontece aqui no planeta, né? No nosso plano material. Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente vai se preocupando com coisas pequenas e deixa aquelas coisas pequenas tirarem o nosso sono, tirar a nossa paciência, tirarem o nosso bem-estar, quando na verdade a única coisa que a gente precisa é focar nas coisas elevadas e, claro, usar as coisas materiais para que a gente possa chegar nessa evolução da consciência. Só que aí, no fim das contas, o que a gente faz? A gente inverte. A gente se rende às coisas materiais e elas é que acabam usando a gente, né? E embotam toda a capacidade da nossa alma de se expressar, de crescer, de expandir, porque a gente deixa o nosso ego à frente, como se fosse realmente uma máscara, né? Uma casca. A gente deixa o nosso ego à frente, tomando decisões, fazendo as escolhas por nós, pela nossa alma. Então, quando a gente ganha essa consciência da vida futura, desenvolve essa consciência da vida futura, a gente coloca o quê? A nossa alma à frente, para viver por nós, né? Nós somos a nossa alma, né? Para escolher por nós, para decidir por nós o que é prioridade. Então, invertem-se, né? É uma vida de valores invertidos. Bom dia quem chegou, Denise, Tieme, Edvige, sejam todos muito bem-vindos. Gente, vou pegar minha aguinha, lembrem-se, quem tiver aí uma garrafinha de água, um copo d'água, para colocar para fluidificar, eu também vou beber um pouquinho, né, porque estou falando. Então a gente vai agora fazer a nossa oração e começar o nosso Evangelho no Lar de hoje. Graças a Deus. Vamos elevando o nosso pensamento. Respira fundo, enche o peito de ar, deixa o ar subir até o topo da sua cabeça. Uma luz branca vai higienizando os nossos pensamentos, vai trazendo uma paz, uma quietude nos seus pensamentos. Vamos pedindo a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. Pedindo a presença do nosso Mestre Jesus Cristo, que venha nos acompanhar, e também o Espírito Santo, que toda a força e poder do Espírito Santo possa tocar em nossos corações, em nossas mentes, para nos transformar no dia de hoje. Vamos pedindo a presença da equipe do Evangelho no Lar, de uma equipe de socorristas, de limpeza do astral, de médicos do astral, que possam, durante todo o Evangelho de hoje, realizar trabalhos de higienização, de cura em nós e em nossos lares, preparando-nos aí, nosso fluido, nossa energia, nosso vigor, nosso ânimo para mais uma semana. Graças a Deus. Vamos iniciando com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Mari, bom dia, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui a live para a Carliane, ela sempre participa, mas eu não estou vendo ela aqui. Vamos lá. Então, continuando aqui, vamos abrir o nosso evangelho. Hoje a gente vai ver o Cristo Consolador. São passagens pequenininhas, então eu vou ver duas passagens aqui.
capítulo 6, tá, gente? O Cristo Consolador, do Evangelho no Lar. Vamos continuando aqui. Primeiro a gente vai começar com uma passagem bíblica. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso. A gente acabou de falar sobre isso, revisando justamente a parte da vida futura que nós vimos semana passada. E nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então é exatamente isso, né, na verdade. Bom dia, Mi, seja bem-vindo. Quando ele fala, o meu jugo é leve, na verdade, não é que é uma coisa, o cristianismo, Cristo, ele não prega o rancor, a mágoa, o ressentimento, a vingança. Muito pelo contrário, né? Pratique o amor e a caridade. E a verdade é uma só. Quando você pratica, né, a lei de justiça, amor e caridade, você vive uma vida melhor. Pode ser que em alguns momentos seja muito doloroso perdoar quando a gente é ofendido em um nível que machuca muito a gente, mas a questão é que quando você se liberta dessa dor e dessa ferida, aí sim você vai entender o que é um jugo leve. E pode ser que muitas vezes a gente esteja em dor, e isso é muito importante, eu acho que a gente falou isso na semana passada. A importância, às vezes você está triste, está chateado, está em dor, de você fazer caridade quando você está mal. Porque é justamente quando você vai tirar o centro da sua atenção da sua dor. E muitas vezes você vai ver que existem pessoas com dores piores do que a sua. Então, ter esse olhar que a gente, às vezes, potencializa muito as dores do mundo. De fato, o mundo, nós vivemos num mundo de provas e expiações. É um mundo que foi criado para testar a gente, realmente. A dinâmica dele é essa. Nós estamos vivendo um momento kármico, né, que se fala, um momento kármico, o que acontece? A gente vem trazendo como se diversas encarnações que nós tivemos, e a gente foi angariando aí questões pendências, questões a resolver. E a gente vem trazendo dessas encarnações todas essas questões. Como nós estamos dando um salto qualitativo no planeta Terra, quando a gente fala da transição planetária de provas e expiações para o mundo de regeneração, como a gente está dando esse salto qualitativo, então a gente precisa trazer toda essa bagagem que a gente traz de diversas, de múltiplas existências, de pendências, para que a gente possa lapidar o nosso espírito ao máximo e então atingir um outro patamar consciencial para estarmos adequados às frequências de regeneração, tá? Existem processos cósmicos também acontecendo, né? Eu lembro quando teve 2012 que eu comecei a fazer umas pesquisas, né? O cinturão de fótons. Então a gente tem todo um processo cósmico acontecendo na Via Láctea, né? A gente tem o sistema solar, onde os planetas giram em torno do Sol. A gente tem a Via Láctea e a gente tem outras galáxias. Né? A Via Láctea, o sistema solar, ele também faz um movimento na Via Láctea. E nesse movimento que o sistema solar faz na Via Láctea, ele também vai passar está passando por uma outra fase frequencial, onde justamente o planeta precisa estar num nível frequencial diferenciado. Só que quem faz a frequência do todo são as partes.
que somos nós. Então, o que que acontece? É como se a gente tivesse realmente... Sabe quando você tem uma caixa na sua casa? O baú, né? Que a gente usa bastante o baú nas meditações. Sabe aquele baú que você tem, que você guarda um monte de coisa? E guarda foto, e guarda bagulho, objeto, e guarda não sei o quê, e vai guardando. Ah, e pronto, machucou, a pessoa te feriu. Você vai lá e escreve. Ah, porque a raiva, o ódio, aí. E guarda no papelzinho, e guarda naquele baú. Né? Os objetos, cores, sensações, sentimentos, tudo tá lá, palavras, tá tudo lá. E agora a gente tem que fazer o quê? Abrir aquele bendito daquele baú. E que coragem, né? E que coragem para abrir aquele baú e começar a mexer naquelas dores, naquelas insatisfações. E sem contar que a gente já traz dessa vida, muitas vezes acumulado, que olha para trás, porque eu devia ter feito, eu devia ter falado, ou não devia ter feito, não devia ter falado. Então, esse é o momento que nós estamos passando. O que a gente precisa lembrar? Que a existência, ela não é esse mundo material. A verdadeira existência, ela é do espírito. E quando a gente começa a entender que a gente tem que colocar realmente um olhar mais racional em algumas coisas que acontecem aqui, entendeu? Então, fazer o que tem que ser feito. A gente viu na semana passada a 80-20. Lembra que nós vimos na nossa live de mentalidade? A lei de Pareto. 80% dos seus resultados estão em 20% dos seus esforços. Isso te traz uma consciência de começar a garimpar o quanto que você utiliza a sua energia no dia a dia e ela não é funcional. Então, o que realmente você faz que é útil para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, e o que você faz que só vai gastar a sua energia, só vai gastar a energia do seu cérebro, porque a preocupação, o nosso cérebro gasta 25% de toda a energia que a gente gasta. Então, a preocupação, ela gasta muita energia. Aí vem a ansiedade, aí começa todo o processo bioquímico, desarranjo bioquímico, aí começa a vir a ansiedade, aí a gente começa a comer demais, gastar demais, fazer demais, reclamar demais, chorar demais, e de repente a gente vai naquele pico de energia lá em cima e de repente, vum, vem o quê? Uma depressão, um cansaço, um desânimo. Você chega no final do dia que parece que passou um caminhão em cima de você, né? Bom dia, Carliane, seja muito bem-vinda. Então, o jugo é leve. Na verdade, o que a gente tem que focar no que é bom. O que a gente tem que praticar, né? O amor e a caridade. Então, começar o nosso dia realmente elevando o nosso pensamento com uma leitura edificante, ouvindo uma música, faz uma meditação. Pode, assim, às vezes é até um louvor, gente. Coloca lá, escolhe um louvor, ou cada dia um louvor novo para você ouvir, para te elevar. Aquilo já vai... o cérebro, ele realmente, a gente tem visto isso nas lives de mentalidade, lembra? A questão das sugestões que a gente faz para o nosso cérebro, o quanto os nossos pensamentos conscientes podem influenciar os nossos pensamentos inconscientes. Então, é importante que nós tenhamos uma postura ativa na busca desta prática do amor e da caridade, né? Na prática da lei de justiça, amor e caridade. Então, continuar aqui, vou ler o trechinho do Consolador Prometido. O Consolador Prometido. Se vós me amais, aqui é mais uma passagem, tá? Do Evangelho de João. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Mal compreendido.
Infelizmente, né? Eu vou te falar que às vezes eu tenho uma visão que parece que você só muda a arquitetura das construções e a roupa, sabe? Porque a mentalidade, se você for ver aqueles filmes de Cristo, a mentalidade é igual. A mentalidade ainda, enfim, as distopias sociais são muito similares. Você só muda a carcaça, entendeu? Então, se você for pensar em termos de moral, né, quando a gente fala que Cristo, qual que é o ponto principal de Cristo e por que que Cristo é o pilar, um dos pilares, né, e eu diria que o pilar principal do Espiritismo. O Espiritismo tem três pilares: ciência, religião e filosofia. Ciência, que vem através do livro dos médiuns, para estudar a interação entre o plano espiritual e o plano físico. Religião, que é o estudo do Evangelho de Jesus Cristo. E filosofia, que traz aí um pouco da filosofia clássica, mas também traz a filosofia dos espíritos, através do livro dos espíritos. E qual é o ponto principal, se a gente tivesse que resumir em uma palavra, né? Moral. É desenvolvimento moral, o que Jesus Cristo vem trazer para a gente. E aí, a gente olhar o mundo como está hoje, não só em termos de eu, você, não, mas eu pratico, porque eu sou o alecrim dourado da sociedade, né? E o resto do mundo está errado. Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente pensar coletivamente falando, a gente não tem uma cultura de desenvolvimento moral, né? A gente teve desenvolvimento tecnológico, nós tivemos um desenvolvimento que tornou, né, o nosso mundo global, social, global, e isso é muito bacana. Hoje a gente tem um mundo integrado, só que a gente não sabe o que fazer com isso. Tá? E em termos de geopolítica, se você for se aprofundar, existe toda uma questão muito complexa aí, enfim, né, a questão das dominações das nações. Eu estava até hoje de manhã fazendo a minha yoga e eu estava pensando nisso, né? Teve esse anúncio do Trump falando que o dólar, que os BRICS, né, estão querendo comercializar em outra moeda. E isso já aconteceu quando veio o advento do euro, né? Na época da guerra do Iraque, que eles queriam, a União Europeia queria comercializar petróleo em euro. E justamente o fato das commodities serem comercializadas em dólar é que faz com que o dólar seja a moeda mais forte do mundo. Então, você percebe que é um emaranhado de coisas. E eu estava pensando, é muito louco, né? Porque no fim das contas, nenhum quer que o outro seja melhor. Porque quando o outro vai ser melhor, eu vou perder o meu poder. Então, se a gente não tem uma consciência, olha só que loucura, se eu não desenvolvo uma consciência aonde nós temos uma visão fraternal, onde nós observamos literalmente a lei de justiça, amor e caridade mutuamente, a gente não vai conseguir atingir um mundo de regeneração. E pensa o quanto que a gente vai ter que labutar, né, trabalhar para que isso se instaure globalmente. Então, são realmente décadas, né? Eu diria que quase centenas de anos, mas eu acho que não vai chegar a isso. Mas são décadas mesmo de transição planetária. E nós é que vamos fazer essa transição planetária. Olha que bacana. Inclusive, existe, né, a promessa do Brasil ser Brasil, coração do mundo, a pátria do evangelho. Então, nós vamos viver aí, eu já falei em outras lives, vou falar agora que meus mentores passaram aí em algumas consultas que eu estava e eles me passaram, que nós vamos viver um fluxo, né, de brasileiros, de muitos brasileiros saindo do Brasil. E é muito bacana que eu percebo claramente isso. Eu senti no meu coração que eu queria morar na França. Eu senti no meu coração que de repente eu fiquei com uma agonia e eu resolvi que eu queria mudar, ir embora do Brasil e fui para os Estados Unidos. Então, assim, tem muita gente indo, sabe? Vai ter muita mudança, gente. Preparem-se. Os próximos anos vão ser muito quentes. Principalmente os próximos 5 anos, que vai até completar 2030. Vão ter muitas mudanças. Então, o que você precisa fazer? O que a gente tem que fazer? Manter a cabeça firme no que é realmente importante, essencial. O que é o correto, justo e bom. Cuida da sua vida, cuida da sua casa, do seu lar, das pessoas que você ama. E sempre quando você olhar um momento de crise, lembrar que momentos de crise são momentos onde a estrutura está desconstruída, mas sempre existem oportunidades de crescimento. E então entender o que você pode precisar aprender,
e crescer para poder se posicionar de uma maneira melhor nesse momento de crise. Porque quando vem a crise, se a gente é uma pessoa vitimista, você vai ser mais vítima ainda para validar o seu vitimismo. E aí é que pode ser um problema sério, entendeu? Tem o ônus e tem o bônus. E ao invés de você pegar o bônus, você vai ficar no ônus, porque ficou preso naquele vitimismo. Então vem muito aqui, o que vem muito aqui é assim, ó, perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo e siga e vá em paz. Perdoe a si mesmo e siga e vá em paz, tá? Então, não sei se fez sentido aí para vocês. Vou continuar falando aqui, então, sobre essa parte do Cristo Consolador. Então, o Jesus Cristo, ele vem para trazer isso para a gente. Então, olha só, falando agora sobre o Espiritismo. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. O Espiritismo, ele é a fé raciocinada, então ele é a explicação da nossa fé. Né? Aí eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé na salvação. Mas por qual motivo? Né? Porque eu compreendo que existe uma vida maior, eu compreendo que existe uma dinâmica de existência que vai muito além só do céu e do inferno, que vai muito além só das penas e gozos eternos, né? O que são as penas e gozos eternos? Morreu ou você vai para o céu ou para o inferno eternamente. Não é assim. Né? No Espiritismo a gente tem a parte das penas e gozos futuros, né? Que as múltiplas existências, elas trazem o quê? Uma visão de que Deus é muito generoso e Ele te dá muitas oportunidades para você retornar à carne, o seu espírito retornar à carne, e lapidar o seu espírito, a sua alma. Então, o Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as suas dores. Né? Existe um ponto que, inclusive, eu já vi até aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando fala sobre as dores, né, que acho que a gente até viu em alguma live, os males, os nossos males, eles têm a origem dessa vida e podem ter origem de outras vidas, até de ancestralidade. E o que acontece? Algumas dores, às vezes, a gente não entende por que passam, mas precisa saber diferenciar o que é um karma, né, generalizando, o que é um resgate, o que é um aprendizado e o que é a sua mente. Olha como é legal a gente ter o olhar, né, da programação neurolinguística, da reprogramação mental. O que é a sua mente que está revivendo aquela dor porque acostumou com aquilo. E muitas vezes é melhor viver uma dor conhecida do que uma paz desconhecida, né? Às vezes você sofreu a vida inteira. Sofreu quando era criança, sofreu quando era jovem, sofreu quando era adulto. Chegou na hora que aí alguém aparece um anjo na sua frente e fala assim: olha, ali tem um caminho de luz, tem um caminho mais leve, um caminho de paz. Aí você até suspeita, né? A Kaliane, poderia repetir, por favor, o capítulo e o item do Evangelho de hoje? Claro, você chegou depois, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, tá? A gente leu o Jugo Leve, como é curtinho, eu tô lendo também o Cristo, o Consolador Prometido. O Consolador Prometido. Aqui no meu Evangelho é a página 73, tá? E aí eu tô aqui no item, na segunda finalzinho aqui, tô quase no finalzinho. Então aqui, então continuando. Então, o sofrimento, a gente tem que ter essa humildade, essa coragem de enfrentar as nossas sombras. Eu falei bastante isso sobre a live, né, que eu fiz do meu projeto lá de saúde, e é exatamente isso, a gente tem que transpor essas limitações, porque às vezes a vida tem uma maratona para você correr, e você tá querendo lá só nos 5 quilômetros, ficar sentadinho, fazendo caminhada, e não é uma coisa assim, nossa, mas eu não me sinto capaz de fazer isso, eu não me sinto apta, eu não sei se eu vim para o mundo para ser, né, especial. Muitos são os chamados e poucos os atendidos. Olha só que a gente viu, né, a parábola do festim de núpcias. Quem escolhe é você.
Deus, a espiritualidade, tem grandes coisas para mandar para o planeta. Tem muita coisa boa. Vem aqui, muito aqui, gente. Não sei se vai ressoar para alguém aí, produção literária, sabe? Se alguém estiver aí querendo escrever um livro, pense nisso. Hoje em dia a gente já não tem as barreiras que as editoras tinham antigamente, que tinha praticamente um lobby, assim, que você tinha que ter contatos ou tinha que escrever uma obra super promissora. Hoje em dia é muito mais aberto. Você pode escrever um e-book, colocar na Amazon ou vender aqui na internet. Então, coloca para fora. Coloca para fora. Pensa o que você gostaria de colocar para fora e não tem coragem ou não acredita que é possível, porque é possível. Tudo que é bom, ó, tudo que é justiça, amor e caridade, não é meu, não é seu, é de Deus que vem através de nós. E é aí que a gente ganha o negócio, entendeu? É aí que você ganha o negócio, que você recebe de Deus e transmite para o mundo. Então você não precisa ser um grande gênio para fazer um grande feito. Você só precisa ser um bom vaso de Deus. Percebe? E observar, claro, aí os ensinamentos de Jesus que trazem o desenvolvimento moral e a pureza, a purificação do nosso espírito através do combate contínuo dos maus hábitos e das más inclinações que prejudicam o nosso ser, né? E então que ouçam os que têm ouvidos, né? E ele ergueu o véu de baixo, deixado propositalmente o espiritismo, ergueu o véu deixado propositalmente por certos mistérios de Cristo, justamente porque ele começa a trazer essas explicações que a gente vai além, tá? O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? Né? E assim, gente, a dinâmica das coisas é muito. Quem trazia muito uma visão interessante sobre essa dinâmica era os livros da Zíbia Gasparetto, principalmente os primeiros livros, assim, não sei vocês, como vocês tiveram o primeiro contato com o Espiritismo, o meu foi através dos livros da Zíbia Gasparetto. Eu tenho minha formação religiosa de base católica, mas também tive uma influência aí que meus pais frequentaram um período. Então já tinha uma visão dos espíritos. Eu sempre tive uma certeza, né? Acho que eu sempre tive uma certeza. Então, o que acontece aqui? Então, quando ele fala aqui, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? Né? Os livros da Bíblia explicam, muitas vezes a gente não entende, mas uma pessoa que... E aí, gente, é muito importante frisar, sofrimento, karma, tem começo, meio e fim. Um encontro, né, que se chama um encontro kármico, ele não é para você sofrer, ele é para você aprender. E aí, uma vez que você aprende, você se liberta dessa dinâmica. Então eu tenho chefe ruim, né? Ou eu tenho marido ruim. Marido é uma situação, todos os casos a gente pode sempre orar, né? Mas o matrimônio é uma coisa mais séria, porque teoricamente a gente não desvincula o matrimônio. Pela visão espírita, ele fala, né? Os laços que se desunem num divórcio, eles já estavam desunidos no espírito. Mas a gente sempre tem que ter um olhar o quê? Se Deus uniu em uma só carne, a gente faz o possível para que aquele casamento ir adiante. O que ocorre é que hoje nós temos muitas pessoas que se casaram pelos motivos errados. Eu estava até vendo um psicólogo falando isso, inclusive a gente tem uma live, a nossa masterclass sobre relacionamentos. Está lá na comunidade. A gente fala bastante sobre isso, sobre a questão dos motivos, né? Quais são os fatores para a gente se relacionar. Por que eu estou falando isso? Aí nós não tem muitos casais que eles estão, meio que realmente não está com a pessoa certa, não é a alma gêmea. E aí acaba ocorrendo o divórcio e depois a pessoa encontra a alma gêmea. Então nós vamos ter um encontro, nós estamos vivendo um momento planetário também de encontro de almas gêmeas, tá? São almas realmente que estão predestinadas a ficarem juntas. E aí, o que acontece? Esse encontro vem quando? Tanto para você encontrar sua alma gêmea, para você encontrar o seu propósito. Esse encontro vem quando você se transforma interiormente. Ivete, qual é a melhor maneira de eu melhorar a minha vida? Qual é a melhor maneira de eu melhorar os meus relacionamentos?
Qual a melhor maneira de eu encontrar minha alma gêmea, encontrar meu propósito, encontrar felicidade e satisfação na minha carreira? É lapidar-se interiormente. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Não tem jeito. Parece um clichê, parece que a gente está querendo vender alguma coisa, né? Sabe assim, quem trabalha com isso? Mas não é, gente. É porque você precisa curar suas feridas, curar os seus sabotadores, limpar as suas sombras. Lembra? É só assistir a live que eu fiz domingo de saúde, do blog da Maratona, já está nos canais. Por que eu estou falando? Porque se você pegar a essência daquilo, olhar os seus limitantes, curar os seus limitantes, você começa a perceber que emerge de você uma força e um poder desconhecido. Então você passa o quê? A resgatar sonhos, metas e objetivos de vida, tá? Eu, Amanda Fátima, um bom dia. Seja muito bem-vinda, Amanda Fátima. Então, continuando aqui, gente, nosso Cristo maravilhoso. Então, mostra-lhe o objetivo, o Espiritismo, ele mostra a causa das existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado, mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar. Como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe haver seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. O que acontece? Nós vimos, importante também observar que na lei de conservação, se eu não me engano, nós falamos sobre ela, ou foi na Maratona Quaresma Espírita, ou foi no Estudando Espiritismo, tá? Está nos canais. Quem não estiver nos canais, na minha bio tem o destaquezinho canais. Só entrar lá, tem o link dos canais, tá? Daquele que começa com Y e aquele que começa com S e termina com FAI. Que não é bom ficar falando aqui nessa. E aí o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque a lei de conservação, ela também fala o seguinte: você não vai ficar imputando. Eu não sei se é de conservação, tá, gente? Eu vou até depois verifico e trago para vocês. Você não vai ficar imputando em você uma dor sem um objetivo específico. E se eu não me engano, até aqui no Evangelho a gente tem. Se você tirar uma blusa do seu corpo e passar frio para ajudar alguém, para aquecer alguém que está passando frio, isso é muito nobre. Mas você tirar a blusa e sair por aí passando frio só para, vou sofrer, porque eu sei que o sofrimento... Aí até tá se prejudicando, amigo. Porque assim, você poderia estar passando frio para aquecer alguém e tá passando frio só para fazer a média. Percebe a diferença, né, do sofrimento? E eu até brinco, né? Eu falo que o cristão não tem mais sossego, gente. Porque você começa a ter um olhar de querer ajudar, de querer contribuir, e aquilo já começa a se tornar parte de você, que você não consegue mais ficar parado só curtindo a vida doidado, entendeu? Você tem que. E aí você vê aquelas pessoas que estão sempre criando algo novo, sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa, e você não entende como. Mas a pessoa está atendendo chamados. Ela está atendendo o chamado da parábola do festim de núpcias, né? Ela está lá obrando. Mas não sei o que, não importa. Ela talvez a gente critica alguém, mas aquela pessoa está se colocando como um vaso de Deus muito mais do que a gente. A partir do momento que a gente se acha insignificante e que a gente não pode ser uma pessoa que vai fazer a diferença no mundo. E você pode fazer a diferença no mundo. Comece por você, comece pelo seu lar e comece se permitindo transbordar algo mais, ir além, sabe? Tá na hora realmente da gente começar a acreditar mais no nosso potencial interior, tá na hora da gente realmente começar a acreditar mais na nossa verdade em Deus, sabe? É aquela coisa assim dos cristãos se levantarem mesmo e não se deixar bater pelas agruras do mundo. E aí o sofrimento, ele vem o quê? Ele vem como um teste
Por isso que a gente coloca esse olhar de, se até às vezes agradece, depois que passa, né, gente? Que olha, tem umas tempestades na vida que só por Deus mesmo. E aí vem o teste da vida e você fala, essa pessoa aí está sendo instrumento da minha evolução. Não é fácil, mas a gente vai mudando. A gente muda com o tempo. Eu lembro quando eu fiz o curso de Evangelho no Centro Espírita Kardecista, o curso do evangélico, né? E o primeiro ano a gente fez a confraternização de final de ano, e aí um rapaz falou, e aí cada um compartilhando como que aquilo te tocou e te mudou. E aí um rapaz falou assim, eu percebi que eu fiquei mais paciente. Antigamente eu tinha menos paciência com a minha filha, hoje eu dou menos bronca, eu converso mais, eu explico mais as coisas. Então quando a gente fala, né, de desenvolvimento moral não é só pagar as contas em dia. Não é só não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, entendeu? Desenvolvimento moral, ele vem nas pequenas, eu diria até que no combate aos 7 pecados capitais. A gente tem uma ótima forma aí de pensar como é que é o melhor desenvolvimento moral. Também observar os 10 mandamentos, pelo amor de Deus. Mas observar também o combate aos 7 pecados capitais. Porque quando a gente vai falar em termos neurológicos, né, a gula, cobiça, a ira, tudo isso, o que vai fazendo, né? Ele vai fazendo processos bioquímicos no nosso cérebro, onde a gente perde o controle, a gente perde a autonomia, a gente perde a autorresponsabilidade, que é a capacidade de escolher as respostas. Olha como isso é muito mais sério do que a gente imagina. Então não é assim, ai, pronto, agora entreguei o coração a Jesus, vou ser uma santa. Não, não é isso. Você vai observar os ensinamentos de Jesus e se empenhar na sua transformação pessoal, porque isso é importante para o seu crescimento pessoal também, entendeu? São todos nós temos diversos propósitos, né? E um deles é você tornar-se semelhante a Cristo. Ah, nossa, mas Cristo era perfeito, maravilhoso, eu sou imperfeito. Quanto mais, eu tenho uma coisa que eu particularmente refuto. Ah, porque nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Mas se você ficar todo dia, porque eu sou imperfeita, porque eu sou pecador, porque eu sou imperfeito, porque eu sou pecador, o que é que você vai atrair para a sua vida? Então é melhor você colocar assim: eu sou um ser humano em construção. Eu sou um bom cristão em construção. Entendeu? E aí você vai começar a se lapidar o quê? Para entender que cada dia é melhor você dar um novo passo, tá? Para finalizar aqui, ele fala assim: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, né? Os grandes mistérios do mundo, de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Graças a Deus. Deu para entender mais ou menos, gente, o olhar que a gente quis trazer aqui hoje, né, do Cristo, do Consolador, do Cristo Consolador? Então, entender que sim, de fato, a gente tem que buscar esse consolo espiritual nos nossos maiores momentos de dor. E é tão gostoso, né, nesse processo que eu compartilhei na live que eu fiz da maratona no domingo, eu tenho observado uma outra coisa interessante acontecendo comigo. Você faz a sua parte, você vai se transformando interiormente, e é aquela coisa do entregar para Deus mesmo, sabe? Deixar na mão de Deus, observar os pássaros que voam no céu e eles não têm que se preocupar, né? Com o que tem de comer, com o que tem de beber, porque Deus provê. Então, assim, faça o seu melhor. E você começa a entrar num fluxo da vida de uma forma que você entende que não é 1, 2 ou 3, 4 coisas que vão vir para você. É o que Deus quiser. Muitas vezes Deus tem bênçãos muito maiores do que a gente imagina. Só que a gente não tem a capacidade de se sentir merecedor, de almejá-las. E aí aquela história, você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Se você quiser ficar na dor, sofrendo, mas vem muito aqui, assim, ainda pode aparecer um anjo te resgatar. Mas aí você que tem que, né, também estar aberto para isso. Porque a espiritualidade, os mentores, muitas vezes nós temos muitos mentores de luz à disposição, o seu anjo guardião, mas eles precisam esperar você fazer o uso do seu livre-arbítrio e pedir a ajuda. Então, ore para os seus mentores, ore para o seu anjo guardião, ore para Jesus. Peça iluminação, peça clareza, peça entendimento, peça direcionamento. Tudo isso. Ah, eu não sei o que orar. Tá aqui, ó.
Várias orações que você pode fazer. Ai, tô com uma dúvida. Enche o peito de ar, sente o ar subindo até o topo da sua cabeça, sua mente vai se iluminando, seus pensamentos vão se acalmando. Se coloca em Deus, fala, meu Deus, eu tô deixando aqui, não numa coisa displicente, mas não, vou confiar em Deus. Eu vou começar a confiar em Deus e deixar para que Ele me mostre, né? Para que Ele me traga. Eu faço a minha parte, eu vou tendo as ideias e vou executando. Então eu vou o quê? Cada vez mais limpando o vaso que eu sou. Percebe? Esse processo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, vai limpando o vaso que você é. Então você vai fazendo a sua parte. E quanto mais aberto você tiver para Deus, quanto mais limpo você tiver para Deus, mais ele vai trazer a força dele e a luz dele através de você, tá? Então, meus amores, é essa a nossa mensagem de hoje. Quem chegou depois é muito bem-vindo. A gente vai encerrar agora com uma vibração, com uma oração bem gostosa. Mentalizem as pessoas que vocês amam, mentalizem algo que vocês desejam na vida de vocês. Permita que o coração de vocês aflore um sonho adormecido, um sentimento esquecido, tá bom? Então vamos elevando o nosso pensamento. Quero agradecer. A gente vai terminar o evangelho e depois a gente vai fazer a nossa meditação, tá bom? Então vamos elevando, fechando os olhos, respirando fundo. Você enche o seu peito de ar, vai girando em movimentos circulares e você relaxa. Mais uma vez, você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça. E agora a gente vai se colocando novamente na presença dos nossos mentores de luz, nossos amigos espirituais, do Mestre Jesus Cristo. Que os nossos corações agora possam se conectar, formando um laço, uma vibração de luz amorosa, que pedindo a presença do Mestre Jesus, dos anjos de luz que nos acompanham, da equipe do Evangelho no Lar que nos acompanha, que essa vibração ela possa ser enviada para a espiritualidade, onde mais estiver necessitando do nosso amor, da nossa luz. Vamos vibrando pelo nosso lar, que o Mestre Jesus adentre o seu lar agora e possa espargir pétalas de luz branca por todo o seu lar. Vai colocando nas camas, nos móveis, nos objetos, vai colocando em todo o seu lar, fazendo uma grande limpeza. As equipes médicas e socorristas também vão te acompanhar durante toda essa semana. Quem estiver necessitando de tratamento médico, que seja amorosamente amparado pela espiritualidade de luz. Vamos vibrando pelos nossos vizinhos, pelo nosso condomínio, pelas casas que tem à nossa volta, os comércios. Vamos vibrando pelo nosso bairro. Vamos vibrando, emanando uma energia fraternal e amorosa, né? Vamos vibrando pelo nosso Brasil, imaginando o nosso Brasil num contorno dourado de bênçãos de Deus. E o arcanjo Ismael, protetor do nosso Brasil, que está responsável por levar ao nosso Brasil a mensagem de Cristo, o celeiro da fé para o mundo. E essa luz do Brasil vai irradiando agora por todo o planeta Terra, vai irradiando por todas as nações, vai envolvendo toda a América do Sul, América do Norte, vai atravessando o oceano, indo lá para a Europa, África, Ásia, Oceania, vai indo lá para cima, onde tem a Rússia, vai envolvendo ali a China, o Japão, vai envolvendo lá em cima a Nova Zelândia, os Árticos, né? Vai envolvendo a Antártida, todo o planeta Terra. Imagina agora todo o planeta Terra abraçado por um anjo de luz, recebendo todas as nossas melhores e mais vibrações, que todos os seres humanos possam despertar para a mensagem do Evangelho, para a mensagem de Cristo, para o poder de Cristo, para o amor de Cristo, para o desenvolvimento moral, que todos os seres humanos possam receber o toque do Espírito Santo em seu coração. E amorosamente, vamos vibrando também para todos os líderes políticos e religiosos, e vamos vibrando também amorosamente por nós mesmos, respirando fundo.
Vá sentindo no seu coração a centelha divina de Deus, Pai Todo-Poderoso, brilhando, expandindo além de você, através de você. E você vai ficando grande. E você começa a doar essa luz para todas as pessoas da sua convivência, no seu lar, nos seus parentes, colegas de trabalho, todas as pessoas com quem você interage. Nós vamos finalizar agora com a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. O que eu desejo a todos vocês, a todos nós e a mim também, que a gente morra para os caprichos e vaidades da carne e da matéria, e que a gente possa viver em Deus e em Cristo todos os dias, lembrando do que é realmente importante e essencial, e simplesmente fazendo uso dos recursos materiais, que nós dominemos a matéria e não que ela nos domine. Graças a Deus. Então, agora, preenchidos desse amor de Cristo, nós vamos para a nossa meditação. Quem abrir os olhos pode fechar os olhos de novo, respirando fundo, enchendo o peito de ar. Vamos elevando o nosso pensamento. O ar vai circulando na sua mente, oxigenando as células do seu cérebro. Novos caminhos neurais vão se formando para fortalecer o entendimento de todos os ensinamentos que nós vimos aqui hoje, para fortalecer a nossa visão de vida. Vão se abrindo portas, janelas, porteiras na nossa mente, nos nossos caminhos mentais, que vão trazendo novas ideias e novas percepções de vidas, alinhadas com os princípios de Cristo, com os princípios do Evangelho, para que a sua alma possa expandir através de todas as suas limitações emocionais e possa se expressar no mundo da maneira que ela veio ao mundo para se expressar plenamente, se tornando pura luz, puro exemplo do poder de Deus. Então você vai respirando fundo e vai sentindo que a partir de agora todas as suas dúvidas, medos, inseguranças vão sendo imediatamente canceladas. Essa luz da sua cabeça vai descendo em movimentos circulares por todo o seu corpo, até a base da sua coluna. E vai recebendo uma luz que vai, como se estivesse dissolvendo diversas amarras que estão aí nas suas pernas, que te impedem de caminhar, que te impedem de seguir, que te impedem de avançar na sua vida. Tudo isso vai sendo imediatamente cancelado e deletado, cancelado e deletado, cancelado e deletado. Todos os medos, inseguranças, toda a autossabotagem, procrastinação, tudo que você se sente congelado, inerte, estático, parado na sua vida, que não sabe qual direção seguir, vai sendo imediatamente cancelado em 3, em 2, em 1, e você deixa ir embora. Como se estivesse saindo uma nuvem de luz. E agora da sola dos seus pés vão descendo raízes de luz que vão chegando até o centro da terra e vão recebendo uma nutrição do diamante de luz que tem no centro da terra, um diamante de vida, de puro fluido cósmico. Você vai, como se você estivesse tomando um líquido num canudo, assim, vai subindo, respira fundo
E sobe essa energia pelos seus pés, vai subindo pelas suas pernas, seus joelhos, vai aliviando as tensões, subindo pela sua coxa, todas as fibras musculares, vai te trazendo vigor para caminhar na sua nova vida. Vai subindo pelo seu quadril, sua lombar, sua coluna, respira fundo. Vai aliviando o seu quadril, vai aliviando a sua lombar, deixa embora o excesso, as dores, isso. Vai deixando embora as preocupações, medos, angústias, frustrações, mágoas, arrependimentos. Vão sendo imediatamente cancelados agora. Todas as frustrações, medos, angústias, mágoas e arrependimentos vão sendo imediatamente cancelados agora. Então agora você vai mentalizar uma luz dourada que vai subindo movimentos circulares pela sua coluna, e ela vai passando por todas as suas vértebras, ela vai limpando entre as suas vértebras, vai retirando tensões nervosas, você respira fundo, pensamentos, noites mal dormidas, preocupações excessivas vão sendo imediatamente cancelados agora. Pensamentos negativos, noites mal dormidas, preocupações excessivas vão sendo imediatamente cancelados agora. Essa energia vai subindo pela sua coluna, e vai irradiando por todo o seu corpo, por todos os seus órgãos, vai como se ela estivesse te abraçando, vai envolvendo a sua costela, vai envolvendo todos os seus órgãos, subindo pela sua nuca, vai passando até o topo da sua cabeça, vai subindo além do topo da sua cabeça e vai saindo uma linda flor branca, como uma flor de lótus, que vai te envolver todo e você vai subindo, você vai crescendo numa cúpula de luz, o seu coração iluminado, a sua mente iluminada, e você vai crescendo, ficando com 10, 20, 50, 100 metros, maior do que essa casa, maior do que o seu bairro, maior do que o planeta Terra, e você vai subindo, como se você estivesse passeando entre as estrelas, até atingir um plano de pura luz, um plano de puro amor, o plano de Deus, do amor incondicional de Deus, a causa primária de todas as coisas, a inteligência autônoma que rege a existência. E você vai subir nesse plano de luz. E você agora vai caminhar nesse plano de luz, como se você estivesse caminhando nas nuvens. E quanto mais você caminha, mais você vai recebendo dessas nuvens uma energia de vigor, uma potência crística, uma potência de Deus, e mais vai fortalecendo em todas as células do seu corpo. Um pequeno ponto de luz vai aflorando, vai aflorando, vai aflorando. E você vai vendo à sua frente uma grande presença amorosa de luz. Hoje você vai vendo a presença do Mestre Jesus Cristo. O Mestre Jesus Cristo, ele tem algo para te entregar. Ele tem um caderno com toda a verdade dele, um livro. O Mestre Jesus Cristo tem um livro com toda a verdade de Cristo, com toda a verdade de Deus para te entregar. E é essa verdade que você passa a viver a partir de agora. Então, você estende as mãos, Jesus estende as mãos. E você vai recebendo esse caderno e vai trazendo ele para o seu coração, esse livro da verdade de Deus. Você vai recebendo ele no seu coração e ele vai iluminando, irradiando por todo o seu corpo. Vai trazendo uma alegria, um entusiasmo divino. Você vai se preenchendo de vida em abundância. Você cresce mais. E o Mestre Jesus, muito grande e pura luz, segura na sua mão e caminha com você. Você é um amigo, uma amiga de Cristo. E agora que você é uma amiga, um amigo de Cristo, que você vive a sua vida pautada nas verdades de Deus, nas verdades de Cristo, você vai caminhando para uma visão de futuro. Como é essa nova versão sua que se permite aflorar toda a verdade de Cristo, a sua alma se expressar no mundo? O que é que você faz? Qual é a sua ocupação de trabalho, seus hobbies? Quem são as pessoas com quem você convive? Como é a sua constituição física?
quais são os ambientes que você frequenta. Então agora você vai caminhando, você vai abrir uma porta que você vai entrar junto com Jesus. É uma porta de muita luz, muita luz, muita luz. É a sua nova vida. Você vai abrindo essa porta, vai observando se ela é grande, se ela é pequena, e você adentra. Abre-se como se estendesse um tapete nessa porta. E você atravessa essa porta. E à medida que você atravessa essa porta, a sua mente consciente vai te trazendo imagens, sons, sensações, percepções, palavras, cores, cheiros sobre essa nova vida. Você atravessa essa porta e a sua mente consciente vai trazendo para você imagens, sons, sensações, percepções. Vai respirando fundo, vai caminhando nesse plano de pura luz e vai permitindo que as imagens vão se configurando calmamente, vá sentindo no seu coração a verdade de Deus se instaurando na sua vida. Vá observando quem são as pessoas, vai colocando pessoas junto com você aí. Quem são as pessoas que estão com você aí? Quem são as pessoas que estão com você aí? Vá observando o que é que você está fazendo neste lugar de luz. O que é que você está fazendo neste lugar de luz? Vá observando. Quais são os ambientes que você frequenta? O que é que você fala quando você abre a sua boca? A sua palavra tem amor, a sua palavra tem Deus, tem vida, tem compaixão, tem justiça, amor e caridade. Quem é você neste lugar novo, de uma nova consciência, que já é a sua nova consciência? Então você vai colocando à sua frente aí um espelho aonde você vai vendo a imagem do seu novo eu. Vai se olhando nesse espelho e vai vendo como está a sua constituição física. Como está a sua constituição física, essa imagem do seu novo eu? Quem é você neste espelho? Qual é a roupa que você está usando? O que é que você está fazendo? Quais são? Você tem adereços? Olha para o seu rosto, para o seu sorriso, para o brilho nos seus olhos e diga a si mesmo: você venceu. Você se permitiu conhecer o amor de Cristo, conhecer a verdade de Deus na sua vida e você venceu. Todos os dias, a todo momento, existe uma versão melhor e mais elevada da sua realidade. E você só precisa viver a sua verdade em Deus, em Cristo, continuamente para acessá-la, lapidando todas as suas virtudes, os seus comportamentos, com muita humildade, carinho e alto perdão. Permita-se, quando errar, acolher-se, amparar-se, compreender-se. E então, como o seu melhor amigo, como a sua melhor amiga, permita-se se reerguer do chão e continuar a caminhar. Existem inúmeras bênçãos de luz que estão prontas para todos vocês em vosso planeta. Vocês só precisam se permitir caminhar em Deus. Então vão respirando fundo. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Escolha-se, escolha-se todos os dias, ao abrir os olhos ao acordar e ao fechá-los ao dormir, e durante todo o seu dia. Graças a Deus. Então vamos respirando fundo. Eu vou contar até 3, somente no 3 que eu vou abrir os olhos e você vai abrir os olhos também. Vai aproveitando essa energia gostosa, essa presença de Deus, se preenche, respira fundo. Isso, a sua imagem do espelho vai saindo e ela te abraça e ela fala no seu ouvido: eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão, eu te perdoo. E eu te aceito exatamente como você é.
E o seu do futuro se integra em você, cabeça com cabeça, ombro com ombro, tronco com tronco, perna com perna, pé com pé. Você respira fundo. E você vai vendo a paz que traz viver essa vida em Cristo. E essa paz já faz parte de você, ela já é sua. E todos os dias, a todo momento, sempre que você tiver um desafio ou ficar nervoso, a primeira coisa que você vai lembrar é dessa paz. Todos os dias, a todo momento, sempre que você tiver um desafio ou ficar nervoso, nervosa, a primeira coisa que você vai lembrar é dessa paz. Então você respira fundo e vem caminhando de volta. Vai trazendo a sua mente para o momento presente, trazendo essa nova consciência, todo esse poder, toda essa luz, toda essa paz. E 2, vai mentalizando como se você estivesse num campo com muitas árvores e de repente você emana, irradia toda essa luz. E essas árvores todas estão com frutos coloridos e saborosos, com flores coloridas e perfumadas, e esse é o jardim da sua alma, e você vem voltando para viver essa vida rica de saúde, de felicidade, de amor, porque você merece. E 2, vem caminhando por esse jardim, irradiando essa luz para o seu lar. E 3, toda essa vida para o seu lar. E 3, vai mexendo as pernas, os braços, as mãos e vá abrindo os olhos para viver uma nova vida. Vá abrindo os olhos em 3, em 2, em 1. Pode retornar, trazendo a sua mente ao momento presente. Lembrando que todos esses novos sentimentos e pensamentos positivos, toda essa nova realidade já são seus. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas, situações e acontecimentos positivos e possibilitadores para que se materialize essa nova realidade em sua vida e muito mais. Então, vão respirando fundo. Eu vou fazer uma leitura aqui, gente, do Pão Nosso, tá? Item 174. Espiritismo na fé. Enquanto vocês vão retornando, vão ficando bem, em paz, tem uma passagem rápida do Evangelho de Marcos. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Evangelho de Marcos, capítulo 16 e 17. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo um mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais por meio do fenômeno mediúnico do desdobramento. Nós estudamos isso nas nossas lives de estudo e da Maratona Quaresma Espírita. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, olha só você sendo um vaso e Deus transmitindo através de você, aceitam as determinações de serviço que fluem do alto. Serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde
estiverem. Olha só, a vida eterna. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade. Olha a vibração que a gente acabou de fazer. Eu não sei vocês, mas eu senti o meu timo muito ativado, muito forte mesmo. Eu senti assim, dava vontade de ficar uma meia hora na meditação. Então expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício, da paz, da renúncia e do amor. Graças a Deus. Que coisa linda. Ó, quem gosta de livro, o livro é esse aqui, ó, Pão Nosso. São mensagens curtas, tá? É um livrinho de mensagens curtas. Esse é bem legal, do Chico Xavier. Então, gente, é isso. Tá vendo? Eu estava aqui lendo agora e pensando uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês. A gente não sabe para o que a gente está sendo preparado. A gente nem imagina. Vamos pegar a lógica do que a gente vem estudando aqui nesses evangelhos no lar. É um convite que nós estamos recebendo, né? Um contexto geral, não só na questão da parábola do festim de núpcias, mas assim, de transformação pessoal. E sabe o que vem aqui para mim muito, né? Tava lendo isso, que ele fala, né, que o espiritismo vai começar as manifestações. Nós temos a promessa cientificamente falando que vai ser comprovado, né, a existência do plano espiritual, porque nada mais são do que diferentes estados de matéria. Mas o que a gente precisa de cientistas que tenham essa visão, que queiram ir lá e fazer esse tipo de pesquisa, né? Então, olha a importância de diversas pessoas em diversos campos de atuação despertarem e simplesmente se permitirem ouvir o chamado dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e seguirem Deus. Ivete, mas como que eu vou saber se está certo ou se está errado? O certo sempre vai ter Cristo junto. Tá? Hoje eu vejo muita questão das religiões, né? O católico, o evangélico. O espiritismo não é uma religião, o espiritismo ele é uma filosofia de vida, ele é uma doutrina. Uma doutrina é um conjunto de ideias, tá? E ele tem o cristianismo como o pilar da religião. Então, o espírita, né? Quando você fala, eu sigo o espiritismo, eu sou cristã. Né? No livro, acho que é o que é o espiritismo, Allan Kardec fala, inclusive, que outras religiões podem se servir da visão da filosofia espírita. Então, você poderia até ter pessoas de outras religiões que não seguem o cristianismo, que possam se servir dessa visão das múltiplas existências, da interação entre o plano físico, né, e o plano espiritual, e por aí vai. Mas então, como que você vai filtrar? Se tem Jesus, se tem Deus, se tem a justiça, o amor e caridade, então é bom. Tá? Não deixa nada mascarado também te afetar. E é isso, gente. Que eu quero agradecer a vocês todos que estão aqui comigo. Quem vai assistir isso aqui gravado, atenda aos chamados de Deus. Lembre-se que você é o primeiro templo, é a primeira casa que você tem que cuidar. Cuide do seu lar, dos seus familiares, das pessoas que você ama, né? Busque desenvolver a inteligência emocional para que você possa ter a sabedoria, né? Quem é mulher, né? A mulher sabe edifica o seu lar. A sabedoria de falar, a sabedoria de calar, a saber a hora certa de falar, a hora certa de calar. Às vezes a gente tem que engolir o sapo e aceitar algo que a gente pode até estar certa, mas não é a hora de comprar uma discussão. Às vezes você tem que esperar a cabeça esfriar para ir lá e falar alguma coisa. Então, que Deus nos ilumine, e vale para mim também, nos ilumine, nos dê muita paciência, muita indulgência, né? Aqui, ó, eu sempre guardo, tá na minha agenda, eu sempre deixo a agenda aberta agora porque eu quero falar. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Então, como ser um bom cristão? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Que o amor de Cristo nos preencha tanto, o poder, a força do Espírito Santo e a verdade de Deus preencha tanto o seu coração e a sua mente que você não consiga transbordar mais nada a não ser o amor de Deus. Graças a Deus. Gente, amo vocês, poderia ficar aqui horas e horas, mas tem mais semana que vem, tá? Que vocês tenham uma excelente semana. Sexta-feira temos a nossa live de mentalidade
E aguardo vocês. A gente vai se falando, tá bom? Beijo grande e tchau. Espero que vocês tenham gostado da live, da meditação. Quem quiser depois, manda aí um comentário. Beijo. Tchau, 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 tchau.